Você já percebeu que muitas vezes o que guardamos do lado de fora reflete muito sobre o que existe aqui dentro? Hoje a gente sai da teoria e entra na vida real. Hoje nós vamos adentrar um pouco mais sobre essa série, sobre acumuladores que nós estamos trazendo aqui para esse canal. Nós vamos adentrar mais sobre as questões psíquicas emocionais desses acumuladores. Então eu vou deixar aqui nos cards já para você a playlist dessa série, para você acompanhar desde o primeiro episódio. Assiste lá porque tá bem legal. Antes de continuarmos esse vídeo, eu quero deixar algo bem esclarecido. Esse canal ele não é um canal de dicas. Ele não é um canal onde eu falo de coisas aleatórias. Eu trago aqui estudos científicos, conceitos que atuam dentro da literatura psicanalítica, que é a área que eu me desenvolvo, que é a área que eu trabalho. Trago conceitos de neurociência e comportamento, pois eu sou pós-graduada nessa área, mas de uma maneira simples, de uma maneira prática e didática. A minha ideia aqui não é ficar usando termos técnicos, porque eu sei que eu não estou conversando com técnico. Então eu queria deixar essa informação aqui para você, até para que você consiga perceber o diferencial desse canal. E algo que eu acho muito importante também estar falando é sobre o tempo de conteúdo que você consome. Eu estou trazendo aqui um conteúdo muito denso, muito profundo, mas ele não faz milagre sozinho. Então não adianta você assistir 30 segundos desse vídeo e mudar de canal. Se você quer se aprofundar no autoconhecimento, você precisa se envolver. Você precisa assistir esse vídeo até o final, porque eu vou trazendo conteúdos que vão construindo uma nova mentalidade, novas sinapses no seu cérebro, que vão te alertando, te fazendo perceber as imensas possibilidades, tudo aquilo que existe de diferente que você ainda não acessou, simplesmente porque você não conhece. Então, se você não se comprometer em assistir esse vídeo até o final, isso fala muito mais sobre o comprometimento de você com você mesma. Porque o que eu estou trazendo aqui é um conteúdo rico, denso e importante, que eu sei que vai te ajudar a evoluir, que vai te ajudar a crescer. Mas se você não estiver disposta a fazer o mínimo por você mesma, o conteúdo em si não vai fazer milagres. O acúmulo de objetos não é só sobre bagunça, sujeira ou falta de organização. Ele fala de emoções, de perdas, de medo, de vazio, mas principalmente de histórias que não foram elaboradas. Na psicanálise, o ponto central é entender que o ser humano não se relaciona apenas com coisas, mas com significados. Para um acumulador compulsivo, um objeto raramente é só um objeto. Pode ser uma lembrança, uma sensação de controle, pode ser uma tentativa de segurar algo que emocionalmente já foi perdido. E aqui entra um ponto importante. O acúmulo, na sua maioria das vezes, não é sobre necessidade, mas sobre vínculo. A pessoa, ela não está guardando uma cadeira velha. Ela está tentando não perder a sensação de segurança que aquela cadeira velha traz para ela. Ou seja, em algum momento aquela cadeira representou essa segurança a ela. Existe um conceito muito importante aqui, que é o vazio psíquico. Algumas pessoas não conseguem lidar com o silêncio interno, com a ausência de estímulo, sabe? Com o não ter o que sentir. E o que o psiquismo faz, né? O que a nossa psique faz? Preenche esse vazio, procura preencher esse vazio com alguma coisa. Hoje em dia, você pode não acumular coisas, mas sabe o que você acumula? Vídeos curtos na internet. E isso é um exemplo muito clássico, muito atual sobre o que está por trás das emoções dos acumuladores. Depois, se você quiser, eu vou fazer um vídeo só sobre acúmulos digitais. Livros, cursos,
enfim, tudo aquilo que é do meio digital e que pode ser um acúmulo na sua vida. Na verdade, quando você acumula objetos, aquilo fica, obviamente, bem explícito, fica bem na cara, né? Todo mundo está vendo aquele monte de objetos na sua casa. Mas quando você acumula, na verdade, coisas digitais, vamos dizer assim, você acaba não passando a mesma visão, mas por dentro, o que acontece contigo talvez seja o mesmo que acontece com aquele acumulador. Muitas das vezes a sujeira vem nas casas, né, que tem ali um grande acúmulo de coisas, de objetos. A sujeira vem justamente pela dificuldade de organização, de fazer a limpeza. Não necessariamente que aquela pessoa queira estar num ambiente sujo, mas ela está com dificuldade também de fazer a limpeza, de fazer a higienização da casa. Não pense que o acumulador, a raiz, né, que a base do acumulador é ser sujo. Ah, é a sujeira, a pessoa que gosta de viver na sujeira. Não. O que existe por trás ali dessa consequência é muito mais profundo, está muito mais intrínseco nas emoções do que na questão em si, né, naquilo que se resultou ali. Por isso eu quis comparar com o excesso do mundo digital, o excesso de vídeos, o excesso de conteúdos digitais que nós consumimos hoje em dia. Quando nós não sabemos lidar com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, quando a gente não está habituado, não sabe viver com o tédio, o nosso cérebro busca coisas para preencher esse vazio. Então, se o nosso cérebro ele não vai encontrar, ele não vai conseguir preencher esse vazio com afeto, com vínculos saudáveis ou com presença emocional, ele começa a preencher com coisas, sejam elas físicas ou digitais. O acúmulo, nesse sentido, ele funciona como defesa, é um mecanismo de defesa. É como se a mente dissesse: se eu tiver muitas coisas ao meu redor, eu não sinto o que está faltando dentro de mim. Pessoas que acumulam compulsivamente, muitas vezes não conseguiram elaborar perdas. E quando a gente fala de perda, a gente pode estar falando sim do luto, né, de morte, mas também sobre perdas emocionais, sobre perdas significativas, como talvez a perda de um cargo ou de um emprego, né, uma demissão. Podemos estar falando de separações, pais e filhos, divórcio, mudanças bruscas na vida, ou até uma infância marcada por instabilidade emocional. O objeto, ele entra como uma tentativa de congelar o tempo, meio que uma ideia de que você está parado naquele tempo ainda, no tempo em que as coisas eram boas, que as coisas eram positivas, que você não tinha conflitos, medos, inseguranças. É como se a pessoa estivesse repetindo ali, né, de forma inconsciente. Se eu mantiver isso daqui, eu vou continuar vivendo naquela fase, eu vou continuar mantendo a minha vida naquela fase. Ou se eu não me desfizer de determinado objeto, eu não vou perder de novo. Mas o problema é que o tempo, ele não congela. Então, quando o tempo ele não é elaborado corretamente, ele começa a ser armazenado externamente. Na psicanálise, o sintoma não é aleatório. Ele é uma forma de comunicação. O acúmulo fala. E ele pode estar dizendo o seguinte: eu não confio na falta. Eu tenho medo de perder o que eu amo. Eu não consigo encerrar ciclos. Eu preciso manter tudo sob controle. O ponto aqui não é julgar o comportamento, mas escutar o que ele está tentando dizer. Porque enquanto a gente olha só para a bagunça, a gente perde a chance de ouvir a dor. Agora, trazendo para o nosso cotidiano. O acúmulo compulsivo, ele não afeta só o espaço físico. Ele afeta relações, rotina, saúde emocional e até a dignidade da pessoa.
casas deixam de ser funcionais, ambientes deixam de ser habitáveis. E aos poucos a vida ela vai ficando apertada dentro daquele espaço. Mas nós precisamos entender que na mente do acumulador não é só jogar as coisas fora. Existe um mecanismo de defesa funcionando dentro da mente dessa pessoa que a impede de agir dessa forma, que a impede de jogar aquelas coisas fora, de se desfazer daqueles acúmulos. Porque se cada objeto para ela tem um significado emocional, como que você simplesmente abandona aquela emoção? Como que você simplesmente deixa de sentir? Por isso é tão difícil desfazer, entende? Se você trouxer para a sua realidade, pensar talvez um relacionamento, como é difícil às vezes encerrar um relacionamento. Você sofre, você chora, você lamenta, você tem a sensação de que você perdeu tempo da sua vida investindo naquele relacionamento que não deu certo. Então são muitas emoções, muitos sentimentos. Como que você evita ter esses sentimentos, que são comuns, são normais, mas como que você evita de tê-los? Não é possível. O sentimento ele vem. O que a gente aprende é a lidar com ele, a administrar, a elaborar para conseguir superar. O acumulador, ele transfere as emoções internas para o objeto. Então ele não consegue se desfazer daquilo, porque ele simplesmente não consegue deixar de sentir. Então, pedir para uma pessoa que acumula coisas simplesmente deixar aquilo de lado, jogar fora, se desfazer daqueles objetos, sem entregar a ele um suporte emocional, é como pedir para alguém se desfazer das suas memórias sem dor. Entende? Quando eu estou atendendo na clínica, eu sempre me faço alguns questionamentos sobre aquele paciente. E eu nunca me pergunto por que essa pessoa guarda tantas coisas, mas eu pergunto o seguinte: o que essa pessoa está tentando não perder? E essa mudança de pergunta muda tudo, porque sai do comportamento e entra na estrutura emocional. O acúmulo, ele pode estar dizendo muito mais sobre insegurança emocional do que sobre organização ou falta de organização. Então, esse paciente, ele está me falando sobre, ele pode estar me falando sobre uma dificuldade de separação interna entre o que pertence ao passado e o que pertence ao presente. Existe saída, mas ela não começa na limpeza, começa na consciência. Não é sobre jogar tudo fora. Isso é só uma consequência. Mas é sobre aprender a se separar emocionalmente daquilo que já cumpriu o seu papel. Aí eu vou te trazer aqui alguns caminhos importantes. Trabalhar a tolerância ao vazio emocional. Sabe o tédio? Aquele momento que você para, você senta numa cadeira e olha para um pássaro? Pois é. A gente precisa resgatar isso e aprender a lidar com o vazio emocional. E às vezes a gente simplesmente não tem o que fazer diante de uma situação, diante de uma dor. Às vezes a gente só precisa elaborar realmente aquela dor. Então, tolerar os momentos de tédio, os momentos de vazio, são atitudes significativas. Outro caminho importante é elaborar perdas. Tudo aquilo que você evitou sentir, você precisa sentir. Então, de repente, um luto que você não viveu por completo, você precisa se permitir viver esse luto. Você precisa elaborar, colocar cada coisa no seu lugar. Aprender a construir sua segurança interna, sem colocar objetos no lugar. E você precisa desenvolver a sua capacidade de encerramento de ciclos. Nem todo ciclo, nem toda amizade, nem todo relacionamento vai ser para sempre. Nós vivemos ciclos na nossa vida. Quando nós somos crianças, falando aqui em ambiente escolar, nós trocamos de sala.
Então nós fazemos novas conexões, nós temos novos professores, novos amiguinhos, e a gente vai trocando até que a gente precisa trocar de escola. E ali a gente vai enfrentando novos desafios ali no ambiente social, né, da escola, quando a gente entra na adolescência. A gente vai evoluindo, a gente vai modificando, né, trocando ali ciclos. Então a nossa vida é assim. Chega um momento na fase adulta, você sai e da sala de aula convencional, você vai para um curso técnico ou para uma faculdade, ou ingressa direto no mercado de trabalho, e as coisas elas vão sendo alteradas dessa forma, elas vão sendo modificadas. Então, você percebe como a vida é cíclica? Então, muitas vezes, para você avançar para um novo nível, para um novo mundo que está te sendo apresentado, você precisa encerrar o do passado. Você não consegue avançar se você continua ainda com a mão segurando aqui na porta, né, na porta anterior. Você não consegue avançar, porque você está segurando, como é que você vai adiante? Então, é sobre isso, é sobre saber fechar essa porta, olhar para frente, respirar e seguir. Seguir para o novo que te espera. Agora, eu não estou querendo dizer que todo esse processo seja fácil, não é. É um processo, é algo que precisa ser trabalhado, elaborado dia a dia. Nós estamos falando aqui de mexer estruturas emocionais profundas. Então não vai ser da noite para o dia, até porque essa sua mentalidade não foi construída da noite para o dia. Ela foi sendo galgada aos poucos, foi sendo montada aos poucos. Então, a gente precisa entender o comportamento, entender a raiz desse comportamento, para que a gente possa desconstruir e construir uma nova perspectiva, uma nova visão, um novo futuro. No fim das contas, o excesso quase nunca é sobre excessos. Ele é sobre falta. Falta de elaboração, falta de segurança, falta de espaço interno. Quando você consegue entender o que falta e começa a elaborar, você começa a organizar internamente as suas questões, as suas emoções. Por consequência, o externo, ele reflete isso. Então, fica mais fácil ou mais leve se desfazer daqueles objetos que estão acumulados. Eu espero que esse conteúdo ele faça sentido para você. Então eu vou te pedir para deixar o seu like, para se inscrever aqui no canal. Não esqueça de acessar essa playlist, ela tá muito legal, tá muito interessante. Eu já deixei nos cards e vou deixar aqui no final do vídeo também para vocês poderem clicar e assistir esse conteúdo completo. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma sugestão, deixe aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em ler e responder a todos, tá bom? Por hoje é só, fica com Deus, beijinho e tchau!